Doutor Tiago, que a pergunta, completando aqui a pergunta do senhor Eduardo Saneviva, ele se referiu aqui à isenção dos 55 anos e 15 anos de afastamento e 60 anos de idade e os HIV barrais. Ele colocou o complemento agora. Eduardo, isso que eu acho que é mais ou menos aquilo que a gente estava conversando, a mesma resposta para as outras perguntas. Eu acredito que esse governo não vai fazer isso, porque não é a bandeira que ele sustentou. Não estou falando só da campanha, durante a vida inteira dele. Fundador do Partido dos Trabalhadores. Não estou falando com viés político, até porque não tenho a menor afinidade. Mas ele sustentou a vida inteira ser um defensor dos trabalhadores. Como ele vai agora revogar isenções tão sensíveis, mas tão sérias? Essa isenção é algo seríssimo. Não pode cortar a aposentadoria de quem tem 60 anos ou mais, de quem está afastado há 15 anos e tem 55 anos de idade ou mais. Não pode cortar a aposentadoria por invalidez de portador de HIV. Então, mudar isso aí seria um golpe jamais visto contra o segurado, contra aqueles que têm uma extrema vulnerabilidade social. O sujeito que está nessas condições, ele não é só hipossuficiente tecnicamente e financeiramente. Ele não é só pobre, ele está em situação de vulnerabilidade social. Tá? Seria algo destrutivo para a classe trabalhadora. Então, espero eu que não faça isso. Não tem como a gente prever, mas a tendência é que as medidas não sejam contrárias aos trabalhadores. Agora, a pergunta agora não é da Dona Betânia. Dona Betânia, ela pergunta: chegou o tempo da minha aposentadoria, posso continuar pagando o INSS? Isso vai aumentar o valor que eu vou receber futuramente? Dona Betânia, primeiro você tem que verificar se realmente já preencheu os requisitos para se aposentar. Então você pede a sua aposentadoria. Se você tiver certeza do tempo de contribuição, e essa certeza você só vai ter analisando o seu CNIS, o seu Cadastro Nacional de Informações Sociais, e se você verificar que nesse cadastro você tem todo o tempo necessário para se aposentar, de acordo com a nova regra, ou de acordo com a regra vigente quando você completou o tempo necessário, ou ainda de acordo com as regras de transição, se você verificar que o seu CNIS também não tem pendências, indicadores, indicador é uma coisa que está na legenda, no final do CNIS, INSS fala que está faltando contribuição, ou que tem divergência de informação, ou que o empregador forneceu uma data errada, ou que o valor está abaixo do salário mínimo. Existem inúmeros indicadores que podem impedir o reconhecimento de determinado período. Se você não tiver indicadores e tiver com tempo de contribuição sim preenchido, em tese você pode parar de recolher contribuições para o INSS. Eu só não aconselho, assim, você entra com pedido de aposentadoria, não fica muito tempo sem contribuir. O pedido de aposentadoria pode demorar mais de um ano. E lembre-se que você tem qualidade de segurada, quer dizer, você está segurada pelo INSS por um determinado prazo. Quando você para de contribuir, esse prazo é de 1 ano, 1 mês e 15 dias. Pode aumentar em mais 1 ano, em mais 2 anos, dependendo das condições. Esse é um assunto delicado que merece até um programa sobre isso, né? A qualidade segurada, a extensão da qualidade segurada, o período de graça, mas você não pode ficar muito tempo esperando sua aposentadoria sem contribuir, que você corre o risco de perder os direitos perante o INSS. Se você precisar de auxílio-doença, enquanto espera a aposentadoria, por exemplo, é bom que você seja segurada do INSS. Quanto ao valor que vai receber, essa regra que eu vou falar vale tanto para quem já tem tempo de se aposentar, como para quem está faltando ou tem que esperar muito para se aposentar ou está bem perto. Isso você só pode saber com planejamento previdenciário. Muita gente sai pagando pelo valor do teto achando que vai se aposentar com uma fortuna. Gente, existem casos que a pessoa paga 1, 2 anos pelo teto e se aposenta com o mínimo. Existe esse caso, depende da situação do trabalhador. Se ele se aposentou pela regra antiga do divisor mínimo, ele pode sair com salário mínimo. Existe a situação que ele gasta uma fortuna contribuindo pelo teto e a diferença na aposentadoria vai ser desse tamanho. Existem situações que a pessoa contribui com o salário mínimo, mas se ela contribuísse com um pouco mais, ela podia ter uma diferença significativa. Existem situações que a pessoa nem precisa contribuir, vai jogar dinheiro fora. Existem situações que ela contribui pelo código errado, mudando o código, ela já vai ter uma diferença na sua aposentadoria. E outras situações que referentes relativas aos indicadores que eu falei. Às vezes, se você solucionar aqueles indicadores que estão lá no registro do INSS, você já consegue
um acréscimo substancial, considerável no valor do seu benefício. Então, o certo, o melhor, é fazer um planejamento previdenciário. Planejamento previdenciário é um serviço no qual o advogado ele faz as contas para indicar não só quando que a pessoa vai se aposentar, mas qual o melhor benefício para ela, qual o mais próximo, qual o benefício que considerar o melhor valor, e mais do que isso, quanto ela vai gastar até se aposentar, quanto ela vai receber de aposentadoria, qual vai ser a receita dela até a expectativa de vida, quanto que ela vai economizar se optar por essa ou aquela outra hipótese, que o planejamento previdenciário pode oferecer mais de uma hipótese. O planejamento previdenciário indica qual o melhor valor para contribuir, não o maior, mas o melhor valor para você economizar o máximo possível e receber o máximo possível. Isso é um comparativo com não só o valor da aposentadoria, que não adianta nada você esperar mais 20 anos para receber uma aposentadoria maior, quando você pode se aposentar daqui a 5 anos, o tempo que você vai ficar sem receber a aposentadoria, você vai perder um dinheiro absurdo, não adianta nada você às vezes optar por um benefício maior se você vai perder dinheiro com isso. O planejamento previdenciário considera tudo isso.